Olá! Nessa videoaula de hoje nós vamos falar para os importadores de mercadoria e exportadores de mercadoria sobre o que está acontecendo neste ano, de 2017, com as empresas que fizeram ou que não fizeram registros no Siscoserv. Neste caso aqui, com uma empresa, obviamente, que fez registros, mas a partir do cruzamento de informações, que pode ser feito tanto com informações registradas no Siscoserv ou até não registradas, porque no caso de importações e exportações há registro das operações também no Siscomex e em outros sistemas, por exemplo no marítimo, como no mercante, no Siscarga, certo? Então, a partir do cruzamento de dados desses sistemas aí principais, de outros sistemas já mais antigos, a Receita consegue cruzar registro feito no Siscoserv ou identificar até registro não realizado, ok? E essa nossa videoaula e esse aviso que a gente está fazendo para os clientes não visa de nenhuma maneira criar alarme, alarmar, assustar, muito pelo contrário, alguns até vão ficar razoavelmente tranquilizados por um aspecto e, claro, preocupados por outro. Antes da gente falar da intimação em si, e das intimações que vêm ocorrendo, é importante a gente falar um pouquinho, voltar algumas páginas, no que diz respeito à fiscalização em cima de Siscoserv, penalidade, punição, multa, etc., em cima do Siscoserv, tá? Veja, o Siscoserv, ele não é uma obrigação principal. O Siscoserv não é um imposto, ele não tem imposto, ele não criou, ele não alterou a alíquota, incidência, fato gerador, nada. Não existe um tributo decorrente do Siscoserv. O Siscoserv para a Receita Federal é uma obrigação acessória. Assim como, por exemplo, fazer uma nota fiscal é uma obrigação acessória, não é obrigação principal. A obrigação principal é recolher os impostos daquela nota. ICMS, no caso de uma mercadoria, ou ISS, PIS, COFINS, no caso de um serviço. Então, a obrigação principal é recolher o tributo. A obrigação acessória é emitir a nota fiscal. No caso do Siscoserv, ele é uma obrigação acessória. Não há tributo direto do Siscoserv. Mas o Siscoserv é uma obrigação acessória que, para a Receita Federal, vai demonstrar se a empresa cumpriu ou não a obrigação principal de recolher o tributo, seja de imposto de renda, ISS, todos os demais tributos incidentes sobre compra ou venda de serviços ou importação e exportação de serviços, ok? Então, isto posto, é importante a gente registrar que muito se tem falado no mercado sobre eventuais fiscalizações e até autuações em cima do não registro do Siscoserv, de autuações milionárias e que quebrariam as empresas e tal. Isso não tem fundo de verdade, pelo menos no que diz a própria Receita Federal. A gente tem um resumo de um evento acontecido em 2016 agora, na Fiesp, em São Paulo, onde mais de 400 indústrias estiveram presentes. E o chefe da fiscalização na Receita Federal, o coordenador do planejamento, estudo de fiscalização, desafiou todos os presentes a provarem que a Receita de alguma forma vinha, pelo menos até aquele momento e até agora, fiscalizando as empresas no sentido de autuá-las pelo não cumprimento da obrigação acessória de registrar no Siscoserv. Porque é fato, gente, não houve ainda, até agora, esse vídeo está sendo gravado já em junho de 2017, até esta data, não há nenhuma ação nacional, nenhuma ação coordenada no sentido de penalizar ou até de fiscalizar as empresas pelo não cumprimento do Siscoserv, da obrigação acessória de entregar as informações no Siscoserv. Além disto, a Receita disse publicamente que o foco da Receita Federal não é o registro no Siscoserv em si. O foco são as operações por detrás do registro. E entender quais empresas e por que têm algum tipo de temor em entregar informações que para a Receita Federal são tão simples no Siscoserv e que parte dessas informações a Receita Federal já tem no Siscomex, pensando aqui no importador e exportador. Ok? Então veja, não houve ainda nada neste sentido. E
o que eu posso dizer que provavelmente aconteça, a gente nunca pode assinar um documento e dizer, é assim que vai acontecer, mas é muito provável que aconteça o seguinte: a Receita Federal não tem ainda segurança jurídica para autuar em cima da obrigação acessória do Siscoserv. Por quê? Porque existe já uma série de questionamentos de advogados, de empresas, dizendo que foi por ato infralegal, que há acumulatividade das multas, se o cálculo questionando se o cálculo da aplicação da multa é por registro, vezes os meses de atraso, se é só os meses de atraso, se é mês cumulativo ou não. Então, se fosse feita realmente fiscalização e autuação agora em cima da ausência do registro, nesse momento, haveria muita margem para questionamento por parte das empresas. Então, o que é mais provável e muito provável que ocorra? Um ajuste, uma alteração na base legal que prevê multas, penalidades, etc., para o Siscoserv, para o não cumprimento ou até para o cumprimento com erros no Siscoserv. Está claro isso? Quer dizer que a gente não tem que se preocupar? Não, a gente tem que se preocupar primeiro em fazer o registro antes de preferência que a Receita altere a base legal. O que está previsto na IN? Primeira coisa, que as empresas que não tiverem declarado no Siscoserv, declarado com omissão, por exemplo, elas serão intimadas. Então, sim, as empresas podem ser, nesse momento, intimadas a prestar os esclarecimentos, a prestar as declarações, as informações, os registros no Siscoserv. E aí, se você for intimado, você vai ter um prazo de 20, 40, 45 dias, sei lá quanto prazo para cumprir, né, para obedecer, né, responder essa intimação. E o não cumprimento deste prazo da intimação, essa multa sim, ela não tem dúvida, ela já está prevista e é R$500 por mês por não cumprimento, não atendimento da intimação. Só que aí você vai e vai fazer o registro. Depois de você fazer o registro, é que podem surgir as multas, seja pelo atraso, seja pela omissão, e é essa multa pós-registro atrasado que não está clara e provavelmente será esclarecida por ajuste na regulamentação. Beleza, gente? Tá claro isso? Agora, o que a gente tem certeza? Que independente se essa multa vai ser 1, 10, 100 ou 1000, né, essa multa cairá pela metade, se ela for aplicada, cairá pela metade para as empresas que fizerem o registro espontaneamente. Então, o que a Receita Federal do Brasil deseja de verdade? Que as empresas efetuem os registros das suas transações. Principalmente, gente, transações de transporte internacional. Por que tem tanta discussão há tantos anos em cima do transporte internacional?